Henrique, por que consciência púrpura? Bom, Consciência Púrpura foi o processo que eu passei desde da notícia de que eu tinha a doença que se chama púrpura. E normalmente as pessoas quando sabem que tem alguma doença, elas querem se livrar da doença, né? E eu tive um processo bem diferente, singular com essa doença, porque é uma doença de causa desconhecida. Então, não se sabia a causa e, portanto, também não se sabia como curar a doença. E aí, nesse processo de aonde está a cura, como faço para entender, então, o que essa doença tem de função na minha vida, eu fui aos poucos, desde criança, desde os 8 anos, né, me abrindo para essa questão, que era a de entender, afinal, o que a doença tinha ali no papel dela na minha vida, no meu organismo. Olá, estamos aqui hoje com o escritor Henrique Lomônaco Pedroso, que fará o lançamento de sua obra literária nessa semana. Henrique, por que consciência púrpura? Bom, porque essa doença, a púrpura, trombocitopênica e idiopática, é uma grande professora na minha vida. E, diferentemente do padrão que as pessoas expressam com relação à doença, de querer se livrar delas, de querer extirpá-las da sua vida, eu, pelo contrário, eu tive um movimento contrário, um movimento de abraçar a doença e tentar ouvir tudo aquilo que ela queria me transmitir e me ensinar. Eu ainda estou no processo de aprendizagem da doença. Então, e esse livro é apenas mais um movimento de toda essa história que se começou aos 8 anos de idade, quando ela começou a se expressar em mim. Então, eu ainda estou desenvolvendo uma consciência em relação à doença, em relação à saúde do corpo e toda essa mensagem que a púrpura quer me passar. Por que você escolheu o livro para ser um veículo de comunicação sobre a púrpura? Na verdade, tudo começou sem intenção nenhuma. Eu comecei a escrever poesias quando eu estava no colegial, né, estimulado por uma professora de literatura maravilhosa que me deu, abriu as portas para mim e me estimulou a escrever. Ela sabia que eu gostava de ler, de fazer leituras. E aí comecei a escrever algumas poesias, mas jamais imaginava que em algum momento eu estaria aqui para fazer a divulgação do livro que eu irei lançar, né? Então, o livro foi mais uma surpresa na minha vida. E graças a Ivone aí tudo aconteceu de uma maneira surpreendentemente maravilhosa. E o livro foi a união de uma intenção de mostrar a minha arte, que é a poesia, né? A escrita, e unir a minha história de vida com as poesias que eu escrevia, né? Então, o livro surgiu dessa união surpreendente que aconteceu na minha vida, e graças a Ivone aí tudo aconteceu muito. Na obra você tem prosas e poemas. Essa estrutura é intencional, voltada para um público específico? Na verdade, tudo aconteceu sem que eu pudesse planejar nada. Então, eu escrevia poesias, mas nunca parei para escrever uma prosa, um texto mesmo, né? Era mais voltado lá na época da universidade, quando a gente tinha que escrever mesmo alguns textos, né? Fazer alguns trabalhos. Mas o livro surgiu de um momento que eu não esperava, né? Que eu não imaginava que isso fosse acontecer. E de repente, com a boa vontade de um lado, unida à boa vontade do outro, e a experiência, né, da Ivone aqui, ela conseguiu me encaminhar e me estimular a escrever coisas que eu não esperava escrever. E aí eu vim aqui num momento buscando a experiência dela para ver qual era a possibilidade de publicar um livro de poesias, e ela então, lendo as poesias que eu havia escrito, ela me abriu uma porta e uma possibilidade que seria de escrever um livro que unisse todas as poesias que eu havia mostrado a ela. Então,
Esse livro foi uma surpresa e é uma surpresa que me agrada muito, porque eu descobri nesse momento que eu tinha aptidão, né, e uma certa habilidade de escrever aquilo que passa na minha cabeça, no meu pensamento e também no meu coração. E esse livro é uma expressão disso tudo. E eu estou super feliz e grato aí por tudo isso. Então, deixe o convite. Faço aqui o convite a todos, né, para estarem aqui presentes no dia 26/5, nessa próxima sexta-feira, aqui na Editora Assis. A rua é José Antônio Teodoro, número 76, esquina com a rua Itumbiara. Então, eu fico enaltecido aqui com a presença de cada um, que vai ser maravilhoso esse momento, né? É o lançamento do livro. Então, dia 26/5, nessa próxima sexta, eu espero e conto com a sua presença.